Vitor, eu continuo defendendo o que está na Constituição. Não acho que deve mudar, não. A indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e o nosso modelo foi copiado dos Estados Unidos, né, deve continuar sendo do presidente da República. Existem alguns projetos para definir ali no Congresso Nacional, para definir um mandato para o ministro do Supremo Tribunal Federal, que seja de 8 anos, mas um mandato e não seja exatamente um vitalício. Nos Estados Unidos, o ministro da Suprema Corte fica eternamente, até morrer, não precisa que ele peça para sair, né? E aqui no Brasil é a aposentadoria, antes aos 70, agora aos 75 anos. A aposentadoria compulsória, ele pode se aposentar antes, se quiser. Completou o tempo de aposentadoria, ele sai com aposentadoria integral. É o caso, por exemplo, de vários ministros, Francisco Rezec, Joaquim Barbosa, e agora o decano do Supremo, Celso de Mello, que vai antecipar em 3 semanas a aposentadoria, mas é uma antecipação, né? Então, esse é o critério. O presidente indica, porque para nomear é preciso a aprovação do Senado Federal. Acho que o erro grave está exatamente no Senado Federal, que aceitou até agora indicações do PT e colocando lá dentro advogados e amigos e tal. E o Senado não fez o dever de casa, não fez a sua obrigação constitucional, que é uma sabatina séria para definir se o indicado tem realmente condições, e quando eu digo condições, aí desde preparo, enfim, postura e tudo, que o Senado entender. Do contrário, se deixar para juízes definirem ou algum outro instrumento, vira uma politicagem corporativista danada, cria-se uma casta eterna de amigos indicarem amigos e assim por diante, parentes do outro, enfim, cria-se uma casta. Então, essa indicação, ela é boa porque oxigena o presidente da República eleito com os votos e traz para esse poder de indicar ao Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, o frescor dos votos e dessas reclamações. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele está dando explicações, ele está preocupado, isso é passar recibo, como se diz em jornalismo, quando você faz uma matéria e que o alvo da matéria passa recibo, ou seja, admite, ele está admitindo que está constrangido, ou no mínimo ali, chateado, magoado com as críticas internas. São seguidores, ele está falando pela primeira vez para seguidores das críticas feitas ao ministro. O ministro indicado. Agora, eu entendo o seguinte, a função do presidente é indicar e pronto. Não há histórico do presidente ficar numa defesa tão forte como o presidente Jair Bolsonaro está do Cássio Marques, né? Agora é uma função dos senadores e o presidente deve deixar os senadores raciocinarem, enfim, entenderem. Essas articulações são de bastidores, elas existem, mas não dessa forma aberta. Então, o que vai acontecer agora? O indicado vai aos 81 senadores, terão uma conversa em particular. Agora, a dificuldade atual é que essa conversa é através de videoconferência. Não é a mesma coisa. Porque quando se entra para um gabinete de um senador, fecha-se a porta e ficam os dois, o indicado para o Supremo Tribunal Federal e o senador, sabe-se lá Deus o que é garantido ali nessa conversa, sabe-se lá Deus o que é prometido nessa conversa. Agora, nós teremos pelo menos um medo, né? Porque uma conversa online assim, a confiança não é tanta para fazer aquelas propostas indecentes. Então, eu acho que isso prega contra a moralidade deste diálogo do indicado e do senador que vai aprovar.